Vamos lá, nação. O Flamengo ficou no empate, mas o lance que chamou a atenção na partida foi o gol do Grêmio, no pênalti, aonde um pênalti que não existiu. E a imprensa esportiva falou sobre isso, a gente vai analisar aqui. O Boto largou o aço na arbitragem brasileira. Vamos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Você sabe, trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo, tá bom? Corre nos comentários e deixa aí também a sua análise. Deixa os créditos ao canal da ESPN. Bora pras notícias do Flamengo. Furar o bloqueio do Grêmio. E no segundo tempo só fura o bloqueio do Grêmio porque aquele cara é o Arrascaeta, né? Exato. Quantas vezes na vida ele já fez isso? Já tirou aquela... Na tabela com o Pedro, né? É incrível como ele opta por não encher o pé, né? O Arrascaeta faz classe, muito né? isso, né? Ele percebe que, pera lá, aqui pra finalizar, daqui, pra eu acertar, pra ter alguma chance da bola entrar, não vai ser com força, vai ser... Ele faz muito isso e foi mais um golaço dele. Agora, estranho foi que depois do gol não abriu a porteira. Pois é. O Grêmio não se perde. Até achei que podia acontecer isso, mas não. O Mano vai fazendo as alterações lentas, graduais e seguras que ele costuma fazer, né? Um dos lances que é o Pavon, né? No lance do pênalti. Tá bom. É um dos jogadores que ele... Que entrou. Curioso é que depois que ele... o Mano jogou com dois centroavantes, né? Jogou o Carlos Vinícius e o Brett White. Depois que ele toma o gol, ele tira gradualmente os dois centroavantes para colocar um só, que é o André Henrique. No mais, ele vai colocando o Pavon, coloca o Aravena, coloca o Wagner Leonardo, ele vai mudando o sistema, mas ele tirou os homens de frente e o time respondeu um pouco melhor com a bola. Você ia falar do lance do pênalti, é isso que você quer falar? Cara, assim, eu lamento pelo futebol. O Flamengo reclamou. Aliás, Não, assim, sério, desculpa. A gente vai ter imagem? Vamos, temos a imagem. Assim, temos porque... a imagem. Daqui a pouquinho. Assim, eu entendo, eu concordo com o Zupac que o Grêmio fez todo o possível para se defender bem e dentro dos seus limites acho que foi bem. Concordo com o Celso Zelt também sobre a postura do Grêmio, que o Flamengo poderia ter sido um pouco mais eficaz. Mas eu acho que o Flamengo não ganhou o jogo, ou no caso, até esquece que é o Flamengo. Assim, cara, isso não existe. Não, o Flamengo não ganhou o jogo, não é por causa disso, não. Não existe. O Flamengo não ganhou o jogo porque o Flamengo não fez os gols. O Flamengo criou. Isso aí já podia estar uns 4-0 o jogo. Eu concordo, perfeito, eu concordo com você. Eu acho que colocar o Flamengo hoje perdendo 2 pontos em casa por causa desse lance, eu acho que não dá. Eu quando vejo isso daí, eu tenho a impressão que o futebol acabou. Como que o jogador vai correr com o braço grudado, ainda pra corrida de frente, não tá nem de lado? Como o jogador vai correr? Aí o cara pega... Se eu sou técnico, eu repito. Isso. Eu treino o jogador pra chutar a mão na bola. Isso a gente concorda, mas a regra que tá valendo hoje é essa. Eu não sei se marcaria isso, por exemplo, na Premier League. Desculpa. Assim, não, na Premier League não marcariam, mas... Então mas é a aqui, regra, cara. O problema... Aqui é tudo pênalti. Aqui é a fábrica de pênalti, a fábrica de cartões, de amarelos, esse é o problema. expulsões. Mas se você aí o cara bate por cima, às vezes passa, aí o cara reclama toma amarelo. Você escreve lá que não pode aumentar o espaço. O problema está em escrever. Uma vez que você escreveu, não pode aumentar o espaço. Ele está aumentando o espaço. Por que na Premier League não dá um pênalti? É pênalti. É a mesma regra. Então, mas... Porque lá o futebol é futebol de verdade. Aí tem orientações diferentes. Aqui a orientação é completamente equivocada, inclusive em relação ao uso do VAR. O que o Lucas pode fazer, ele tem que correr com o braço para trás, obriga o atacante a correr também. Eu acho lamentável também. Agora, infelizmente, a gente vê o tempo todo. Tanto que essa frase que você está trazendo aqui hoje, você traz toda semana. Você fala, acabou o futebol, acabou. Toda semana o menino vem aqui e fala, acabou o futebol. Ainda bem que não acabou, né? Assim, senão não tinha outra semana. Assim, nesse caso, cara, o cara está correndo. É um movimento. Eu não consigo nem classificar como um movimento antinatural. Vocês vão falar, ele abriu... perceba que ele está correndo. Aquela brida de braço que acontece é uma consequência do toque da bola no braço. Agora, infelizmente, isso... Eu não vou dizer que é o padrão, porque não tem padrão aqui. Aliás, achei que o Felipe Luiz foi bem até na reclamação, que ele... Cara, ele é uma reclamação no estilo Felipe Luiz, né? Uma reclamação dizendo... Defina um padrão, pelo menos critério. Falta critério. Uma coisa, uma vez é, uma vez não é. A gente elogia quando pênaltis como este não são marcados. Eu, pelo menos... Mas vários assim foram marcados. Mas vários foram marcados. Talvez a maioria seja marcada. A maioria é marcada. Por isso que a gente fica nessa... Eu vou passar o ano inteiro definindo que o problema, veja bem, o problema é a orientação. O problema é esse. É que sabe o que me incomoda? Aí vem um outro problema... que é a falta de padrão. Sabe o que me incomoda? Porque o cara marca esse pênalti, o outro não marca. Eu acho que realmente mais marcam do que não marcam.
Aí tem um Porque movimento... a gente adora marcar tudo. A gente marca, Exatamente. a gente marca pênalti Para em toda bola hora. na mão que não é pra ser marcada. A gente marca pênalti em empurrão que o cara tipo encosta, Isso. o outro sai desabando. Então a gente gosta de marcar. É. Eu sempre digo que eu tenho a obsessão impressão por que os pênalti. árbitros de VAR eles ganham comissão por lance marcado. Então, quanto mais ele interferir, ele vai ganhar uma comissão ali. O cachê aumenta, então, porque não é possível. Esse árbitro... Ah, não, era o outro. Era o do Corinthians e Palmeiras, tinha um número O altíssimo que me de pênaltis incomoda é o marcados. seguinte, eu acho que sorte e azar, como a gente está falando de um jogo, são parte do jogo. A bola desvia e entra no gol em alguém, do seu time ou do outro time. De repente o cara chuta a bola quase perfeitamente para fazer o gol. Ela bate na trave, corre na linha e não bate na trave e sai. Quer dizer, houve uma imprecisão, mas também tem sorte e tem azar ali. O que foi criado no futebol brasileiro é uma sorte e azar que não pertence ao jogo, porque isso não é um lance de perigo. Isso é um lance morto, tá? Ou lance semi-morto, não sei o que acontecer. Um lance que não tem nada de habilidade, de técnica, e que simplesmente um cara corre como tem que correr, porque ninguém, se você tem alguma dúvida, você vai e olha uma criança correndo na escola, você olha um adulto correndo, você olha uma prova olímpica, se alguém corre com o braço assim, ninguém corre o braço assim, o cara tá correndo com o braço normal, como o atacante tá correndo, aí o cara pega, pum, bateu na mão, pum, mudou o jogo. Essa sorte e azar não são do futebol. Nunca foram. E elas poderiam até passar a ser, se fossem boas pro jogo. Elas são péssimas pro jogo. E é uma pena, porque esse tipo de coisa no futebol que o Pedro gosta, o futebol da moda antiga... Eu gosto muito do futebol atual, tá? Não havia Muita. tanta polêmica em relação a isso. No tempo da intenção, um lance desse a gente falaria, não foi porque ele tá correndo, teve a não intenção. quis pôr a Não mão tem o na que bola. fazer com o braço. Eu E falei aí outro tiraram dia, isso. Celso, porque assim, a coisa da intenção, na verdade, ela foi criaram um eufemismo ali, criaram um sinônimo para tentar... Porque, no fim, quando você fala em movimento natural ou antinatural, para mim, isso determina Falando da intenção ou não intenção. claro. Porque se você está fazendo um movimento natural, é natural, não é uma coisa intencional. Se você está correndo e, de repente, faz assim... Aí é intencional, você teve a intenção de fazer isso. O movimento antinatural é quando você assume um risco além do movimento natural. E aí a intenção é quando você quer dar um tapa na bola. Eu é sei, diferente, né? mas se você assume o risco com um movimento... O antinatural pressupõe intenção. O meu ponto é esse. sim. O termo antinatural, se não é um movimento natural, foi intencional. Porque o que foi? Foi um espírito que puxou teu braço? É antinatural, Não, mas a mas intenção, puxado às vezes, por não é forças dar não é ocultas. um movimento tocar com a espiritual. quando o jogador salta com os dois braços pra cima, ele não tá saltando pra ele interceptar a bola. Tá saltando porque tá assumindo risco, pra ter Então, mais impulsão, sei lá por mas- quê. E esse movimento, se a bola pegar... Então, mas você tá Esse falando... é o antinatural. Se você tá falando para pegar a impulsão, qualquer movimento que seja para impulsão de um salto, ele é natural. Porque na hora que você salta, o normal Você é você... pode saltar sem os fazer braços erguidos. tudo. Na grama- Então, isso só dá um exemplo da diferença entre o antinatural e a intencional. É o que eu tô falando. mas Isso não é a aqui intenção intencional. bater com a bola Do na critério, bola. como que você marca um pênalti como esse e não marca o pênalti do jogo do Vasco no meio de semana? Calma que é muito jogo. Eu já dei lei. Mas Vasco se Botafogo. falar isso... Já dei lei. Vasco Botafogo. Ah, o do Marlon Freitas. Sim. Não, sim. quer dizer bem que lembrado. que São ali... lances diferentes. Perfeito. São diferentes. Só que você concorda comigo que... O do Marlon Freitas, se não tá na frente... Eu, por exemplo, não marcaria o pênalti do Marlon Tá Freitas. na também frente não. do corpo. Se não pega na mão dele, pegaria no corpo. Isso. Mas eu acho que são lances que estão ali Não no ampliou limite. a área corporal, por exemplo. Semana passada, teve o pênalti do André Ramalho, No meu mundo, que foi eu não marcaria marcado. nenhum dos dois. Que foi marcado em São Januário. Qual E um André lance Ramalho? Ah, do André Ramalho. Pênalti. Ok? E teve um lance muito parecido no jogo Santos e Bahia, que não foi marcado o pênalti. Eu peguei meu livro. Os jogos no mesmo eu peguei horário, meu livrinho. em estados diferentes, no mesmo não, horário. Acontece o tempo inteiro. Sim. O livrinho de regras, eu comparei um livrinho de regras antigo que eu tinha com um atualizado. No antigo, essa questão ocupava 2 linhas no tempo da intenção. Agora, são 13 páginas de recomendações. Vocês têm que fazer um tomos. curso. Pequenininho. Tomos, Para lembra dos Yale tomos? estudar. Tomos. O professor isso não é. Salvio Espínola Fagundes Filho, nosso colega por muito tempo aqui, que foi meu intenção. professor de arbitragem num curso, ele fala que toda essa história começou com gente que se jogava na frente da bola nessa do se colar, colou. Então a FIFA se viu obrigada a fazer alguma coisa em relação àqueles caras que se jogavam e se colar, colou. Aí querendo Gostei resolver... do movimento. Como é que era o movimento? Se colar, colou, meio bailarina do Fantástico, assim, daquelas de abertura. Tá, é fantástico, tá, né? E muita gente estava fazendo isso em jogos pelo mundo,
segundo o Sálvio, principalmente na América do Sul. E aí a FIFA, querendo resolver um problema, carregou no remédio que virou veneno. Porque eu não acredito nisso. Quer dizer, não é como eu vejo. Eu acho que o futebol passou a ter muitas câmeras e a rede social passou a ter muito peso. E aí, como esse pênalti é pênalti no society ou no condomínio, quando tá jogando com os amiguinhos... Eles começaram a botar a mão nessa cumbuca antes de rede social. Se botar a mão na cumbuca é pênalti. É que também tem a questão que a intenção ela é mais subjetiva, né? Então quando você tenta... Acho que toda regra que você tenta tirar o subjetivo e colocar elementos um pouco mais concretos, acho que isso facilita a interpretação da regra. Embora essa regra seja muito dúbia, até porque ela vai mudando o tempo inteiro também, né? Jogar a bola na rua não tinha discussão nenhuma sobre isso. Mão na bola, bola na mão, acabou. O Boto foi lá reclamar da arbitragem, vamos ver. Estou preocupado com a arbitragem. Estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas, e isto é impossível. É impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? Voltando, é o seguinte, é assim, a gente está falando aqui, óbvio que tem o direito de reclamar, mas esse pênalti aí ele é marcado. Mas ele não está reclamando, ele mas eu vou chegar lá. Acho que tudo bem, tem o direito de reclamar, mas é um pênalti que é marcado e tal, etc. Aí vem a reclamação também com relação às... ele só reclamou da falta. Ele não reclamou do pênalti. Jogou picado. Né? O Felipe Luiz que reclamou do pênalti. Então tem uma reclamação de Boto e de Felipe Luiz. Geralmente os dois estão sempre na mesma página. Né? Se dão muito bem. Aí você reclama das faltinhas. Porque isso já foi uma reclamação no intervalo do jogo. Você pegar, teve jogadores do Flamengo dando entrevista na saída no intervalo. O Lino. Já reclamando, tá picotando o jogo. Eu só acho o seguinte, reclamação é válida. Só não dá para isso aí virar uma névoa para esconder que assim, o Flamengo não venceu o Grêmio porque não teve a competência para resolver o jogo do jeito que poderia, porque criou volume, teve mais posse, os números são indiscutíveis, o Flamengo teve todas as condições para resolver a parada. Não resolveu e não pode agora ficar o Boto falando de faltinha, de picotar o jogo. Especialmente na narrativa que ele quer emplacar, de que eles já perceberam que em outros jogos, as faltinhas só se marca pro Flamengo. Aí já é um discurso completamente... Como é que pode um time que tem mais posse ter mais faltas? Aí é discurso persecutório. Mas aí, assim, cara, a gente vai lembrar do Botafogo de 2023, o que o Textor falava em 2023 e o que o Textor falava em 2024, porque é impressionante o salto na qualidade da arbitragem brasileira de 2023, onde todo mundo era corrupto, provas, não sei o que e tal, para 2024... O auxiliar do Abel que tu falou que o campeonato estava direcionado e o Palmeiras virou. Depois deixou de estar direcionado. Cada um com a sua verdade, viu? Cara, assim, essas coisas, ou essas ilações de não ter mais posse, você tem obrigatoriamente que ter mais falta cometida, menos faltas cometidas. Assim, não existem essas regras. O normal, claro, evidentemente, se o outro time tem mais posse. E taticamente isso não é necessariamente verdade. Então, porque aí, você pode ter bola tocando de lado, perde a bola, faz a faltinha na frente para travar. A questão é se foi falta ou não. Não é uma realidade isso. O problema é que a gente sempre usa os argumentos que nos servem em determinados momentos e aí depois vai deixar de usar na hora que não serve mais, e aí fica esse diz que me diz, e ninguém chega e fala, vamos, acho que a gente tinha que conversar, tinha que sentar, a gente já deu 8 mil sugestões aqui, não vou ficar repetindo, porque não leva a lugar nenhum, porque ninguém nunca vai fazer nada mesmo. Eu só gasto o português. Mas assim, essas ilações de relação de número, de marcou mais, de marcou menos, tal, aí eu não acho que... Tanto que você viu que eu só comentei lances específicos, porque eu estava fazendo o jogo, não tenho como avaliar se marcou mais ou menos falta. Sim. Mas às vezes essa coisa que é
que é estatística de você tem mais isso, você tem mais aquilo, quer dizer que você é mais prejudicado ou é mais beneficiado. O GE que faz um trabalho maravilhoso em geral de comparações, de estatísticas, tal. Para mim o GE presta um desserviço ao futebol brasileiro quando ele em geral consolida aquela lista de mais pênaltis a favor de um time ou contra um time no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque isso só serve a torcedores ensandecidos ou a jornalistas / torcedores, influenciadores, torcedores, que pegam aquilo ali como... Tá vendo? O Flamengo tem mais pênalti no Campeonato Brasileiro. Olha aí, é beneficiado. O que quer dizer? Ou o Flamengo tem mais gol anulado, ou o Palmeiras tem mais isso, o Corinthians tem mais... Cara, pode ser que todos aqueles pênaltis marcados, todos aqueles gols anulados, são corretos. Então, na hora que você consolida o número, você só dá... na mão de uma girafa, a arma para ela sair atirando. A mão da girafa não é muito... não é? Muito pensando na mão da girafa. A girafa não tem mão, né? Não é muito habilidosa. Então girafa não pode fazer pênalti. Então assim, não vamos entregar subsídio pra gente alucinada ficar na rede social dizendo que... Até porque, vamos supor, se o Flamengo for... Eu nem sei quem tem mais pênalti ou menos pênalti, e não me interessa. Mas se o Flamengo tiver mais pênaltis no campeonato, é absolutamente normal que seja assim. Assim como o time ruim não vai ter pênalti. Na área do adversário, né? O campeonato todo dentro da área do adversário. O time ruim não entra na área, não quer dizer que ele é roubado. Isso, né? E mais gol anulado, se você sabe, a estatística ela pode servir para você fazer uma série de afirmações que não tem nada a ver com a realidade, embora o número que você traz para fazer a ilação e para criar a sua tese, aqueles números sejam reais. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tá aí, o Mengão ficou com 1-1 com o Grêmio, mas o Palmeiras empatou também com o Corinthians 1-1. Meus amigos, o Palmeiras também empatou com o Corinthians. Isso ajudou o Mengão a continuar tranquilo na liderança do Campeonato Brasileiro, hein? O Cruzeiro que venceu o São Paulo, se aproximou um pouquinho, mas lembrando que o Cruzeiro tem jogo a mais que o Flamengo, né? Mas é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. No próximo vídeo eu trago todas as informações, classificação, trago tudo pra vocês aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.